A grande falta de mão de obras em supermercados tá dando o que falar, né? Dessa vez a gente vai estar fazendo um react. O assunto desse vídeo é sobre um supermercado que fechou a sua padaria, tá? Fechou sua padaria por falta de funcionários. A gente vai estar fazendo um react do empresário falando sobre isso. Inclusive, ele meio que coloca a culpa, digamos assim, na falta de funcionários por conta do auxílio, né, que o pessoal anda recebendo do governo. Lembrando, chega deixando aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, rumo a 30 mil inscritos. Só gratidão a vocês. Vamos lá, vamos fazer o react aqui. Antes de eu soltar o vídeo, vê se vocês conseguem ler ali em cima. Ó, senhores clientes, devido à falta de colaboradores, encerramos nossa atividade. Acho que teria que ser nossas atividades, né? O correto? De panificação. A partir de 28/8/2023. Faz tempo já, né? Faz tempo, né? Inclusive, esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito, tá? Um inscrito... Eu confesso pra vocês que eu já tinha visto essa reportagem, Inclusive, ela me deu ideias de outros vídeos que eu fiz, porém um inscrito pediu pra eu fazer um react porque ele viu em outro canal. Acho que foi o canal do Sabala, do Hermínio Sabala, tá? Beleza? Inclusive, quem tiver interesse que eu faça algum vídeo, pode deixar nas sugestões aí, tá? Que eu sempre tô lendo, beleza? Vamos fazer o react aqui, então? Vamos lá. Obra qualificada. Para o seu Vandinho, proprietário do supermercado, o auxílio emergencial concedido pelo governo federal prejudicou o comércio do país, pois, na opinião dele, muitas pessoas deixam de trabalhar para receber o benefício. Vamos lá. Aqui tá falando do auxílio emergencial, ou seja, do auxílio da pandemia, né? Auxílio da pandemia. Tô falando alguma bobagem? Acho que não, né? É o auxílio da pandemia. Eu recebi esse auxílio, tá? Recebi esse auxílio, que era meu salário integral na época. E me ajudou bastante, cara. Me ajudou bastante. Inclusive, eu comecei a empreender no meu negócio que eu fechei. Fiquei 4 anos e pouco com uma loja de conveniência, uma distribuidora de bebidas, tá? Graças e muito do auxílio. Por quê? Porque eu recebi o auxílio, aí... que era meu salário integral, aí eu fazia alguns dinheiros por fora, juntava com o auxílio, e depois eu peguei uma rescisão ainda da empresa que eu trabalhava. Então, tipo, a hora que acabou o auxílio, eu peguei a rescisão, juntei com o auxílio, mais a rescisão, e montei o comércio, tá? O meu negócio. Então, eu acredito muito que, assim como eu, na pandemia, o pessoal falou o quê, mano? Não tem muito o que fazer, tá? Eu vou até coisar aqui primeiro, para depois eu mudo aqui. Não tem muito que a gente fazer. As pessoas, elas estavam com dúvidas do que seriam do planeta, né? Então o pessoal falou, não tá podendo trabalhar, as empresas não estão contratando, não tem onde trabalhar, vou me virar. Então, assim como eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia fazer nada, comecei a pesquisar coisas para eu abrir com o dinheiro que eu tinha, né? E eu cheguei em alguns vídeos do canal Kawaii Distribuidora de Bebidas, que é meu amigo pessoal, inclusive, e abri a minha distribuidora de bebidas, né? Mas eu acredito muito, voltando para o assunto do vídeo, que a falta de mão de obra, gente, vamos combinar, não é por conta dos auxílios do governo, não é nada por conta disso, não. Eu acredito muito que tem alguns pontos. Vamos lá, o primeiro ponto que eu acredito é que a pandemia abriu os olhos das pessoas. Tipo, se vira, não tem empresa para trabalhar, não estão trabalhando. Então, muitas pessoas que tinham a cabeça de funcionário tiveram que empreender por conta própria, na marra. Boa parte dessas pessoas continuam empreendendo. Então, a pandemia ela serviu para meio que fazer as pessoas virarem empreendedores na marra. Vocês concordam com o que eu estou falando? Deixa aí sua opinião. O outro ponto... é que o pessoal atualmente está pegando o auxílio do governo, pega o auxílio do governo, não pode trabalhar formalmente, senão o auxílio é cortado. Então pegam o auxílio do governo e trabalham por conta, trabalham de autônomo, né? Completa o que pega do autônomo, trabalhando de autônomo, mais o auxílio, e o valor que dá no final das contas é bem maior do que a maioria das empresas pagam para os trabalhadores, os famosos subempregos. E dependendo, você tem mais qualidade de vida em questão de jornada de trabalho. Então a grande verdade é essa, né? Se não tivesse outra opção, o pessoal ia acabar tendo que aceitar essas vagas que, cara,
são ruins, né? Vamos combinar. Pô, é ruim, cara. Trabalhar em supermercado é ruim, velho. Não é gostoso. E você ganha pouco, velho. Quem que quer, cara? Quem que fala assim, nossa, eu tenho sonho. Minha profissão é trabalhar em caixa de supermercado. Pô, muitas vezes você vai trabalhar num caixa de supermercado porque você está começando, né? A sua vida no trabalho, é seu primeiro emprego. Ou você pega porque é uma... Pô, tá precisando muito, cara. Não tem outra coisa. Aí você pega. Então tem rotatividade mesmo, entende? Mas vamos continuar aqui, né? Aquela pessoa que sabe fazer um bolo, sabe fazer um pão de queijo, tudo coisa simples, mas com higiene. E aquela vontade da pessoa aprender, ter uma verdadeira profissão. E eu acho aqui que realmente uma das coisas que veio atrapalhar muito o comércio, esse auxílio. Esse auxílio que o governo está contribuindo aí para a pessoa ficar parada. E o seu... Pô, aí é o que muitos empresários pensam, né? Não vamos ser hipócritas aqui também, né? Não vamos fingir que não tem gente folgada, não vamos fingir que não tem a galerinha do levei vantagem. Inclusive, as pessoas que pegam o auxílio do governo por estarem em condição de miséria e trabalham de autônomo para complementar a renda, elas estão meio que levando uma vantagem, né? Mas aí é cada um colocar a sua mão na consciência e fazer uma reflexão. Eu não vou julgar, tá? Porque eu não tô nessa situação e provavelmente não sou mentiroso, não sou hipócrita, eu faria o mesmo, tá? Aqui não tem palavras bonitas, tentando falar o politicamente correto. Não, aqui eu falo que realmente eu acredito e penso e que eu faria também. Provavelmente eu faria isso, tá? Igual o pessoal tá fazendo. Mas vamos lá. Muitos empresários têm essa mentalidade aí, que o pessoal recebe o auxílio pra ficar em casa. Pô, tem gente que realmente faz isso, mas não é a maioria, cara. O auxílio, gente, pelo amor de Deus, o auxílio é pra pessoa, muitas vezes, não viver em condição de extrema pobreza, na miséria, pra ela ter uma vida minimamente digna, uma vida onde ela consiga pelo menos o básico do básico, do básico, do básico, do básico. Muitas vezes, pra ela poder ter condições, às vezes, de pegar dinheiro, de pegar pra comer, pra poder dormir em algum lugar, pra pegar dinheiro pra, sei lá, pra pegar uma passagem pra ir numa entrevista de emprego, pra arrumar um emprego, entende? Mas, como eu disse, tem pessoas que realmente são folgadas. Mas muitos empresários têm essa mentalidade aí, cara, que o pessoal fica em casa recebendo o auxílio. Pô, quem que vive com o auxílio? Quem que vive com o auxílio? Quem vive com o auxílio, cara? Mixaria, é pouco. Hoje em dia você vai lá no mercado, cara, uma comprinha básica que você faz, vai tudo seu auxílio. Então, tipo assim, não tô dizendo que é o caso do senhor, que eu vou dizer agora, tá? Mas sabe o que passa? Parece que é um chororô, é um mimimi. De tipo assim, como assim vocês estão dando oportunidade pros peão? Vocês estão dando oportunidade pros funcionários não depender disso aqui, não depender de mim. Pô, eles... Cara, eles precisam disso aqui. Como assim? Eles não estão aceitando ganhar o mínimo que eu pago, definido por lei. Como assim não estão aceitando trabalhar 6 por 1? Como assim, cara? Oxi, eu sou bom, eu gero emprego. Entende? Agora também tem o outro lado do empresário, pô. O cara, eu sei que paga um monte de imposto pro funcionário, eu sei. Mas, se tá querendo pagar um valor X e não tem pessoas aceitando esse valor X, tem que botar na balança. Pô, será que eu consigo aumentar o salário para atrair mais um funcionário ou um colaborador? Independente da maneira que você goste de tratar uma pessoa que trabalha para alguém? Se aumentar, eu garanto que aparece gente. Mas aí, se você aumentar o salário do funcionário, eu vou tratar como funcionário, vai ter que aumentar muito seus produtos? Você aguenta pagar? Você aguenta manter? Ah, não aguento. Então é melhor fazer o que ele fez, fechar o setor de padaria do supermercado. Entende? Infelizmente. Cara, pra você fazer as coisas, você tem que ter bala na agulha. Não tem como você querer fazer as coisas pagando o mínimo, uma porcaria, uma miséria pra pessoa e achar que a pessoa é obrigada a aceitar, cara. Ninguém é obrigado. Uma mão lava a outra. Paga o que o pessoal um valor atrativo para as pessoas, mantenha
e ver se a padaria do mercado vai dar lucro ou não vai, não sei. E bola pra frente, se não der tem que fechar mesmo. E padaria, pasmem, cara, é um dos setores mais lucrativos de um supermercado, tá? Supermercado grande, ele lucra aí no final entre 3% a 5%. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso. Um cara veio e me descascou nos comentários. Falou que eu era um idiota, um empresário para lucrar isso. Nem abre mercado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu respondi para ele, você já teve mercado? Você já conversou com alguém grande de mercado? Eu nunca tive mercado, mas eu já conversei. Tudo bem que você ganhar 3% de lucro é pouco. 3% de lucro é pouco de 10 mil. Cara, supermercado médio fatura 100 mil por dia. Agora, você lucrar 3 mil líquido, de 1 milhão, quanto que é? De 2 milhões. E as grandes redes, que faturam bilhões. Entende? Mas vamos voltar aqui pro React, que eu saí um pouquinho do assunto do vídeo, né? O setor de panificações não é o único que sofre com a falta de colaboradores na empresa do seu Vandinho. No supermercado dele, há uma vaga para... Seu Vandinho, né? Bem nome de dono de, tipo, mercadinho mesmo, né? Mercearia. Seu Vandinho, seu Joãozinho, seu Zezinho. Caixa que está aberta há vários meses, mas não foi preenchida até hoje. Que hoje eu tenho problema com a falta de mão de obra geral, inclusive operador de caixa. Eu tenho uma vaga aqui com operador de caixa e não consegui completar ainda. A parte de panificação, no mínimo 4 pessoas que eu necessitava. Eu fechei o balcão, passei por alto atendimento e agora eu não consigo arrumar uma pessoa que saiba fazer um bolo. Então é aquilo, gente. É aquilo que eu falo no canal. Mão de obra qualificada, tá vendo só? Ele falando que não consegue encontrar uma pessoa que saiba fazer um bolo. Entende? Mão de obra qualificada. Então, as pessoas que têm essa mão de obra qualificada, geralmente, elas são disputadas pelas empresas, as que valorizam isso, e vão onde paga mais. Então, vamos supor, eu não sei a realidade dele, eu não sei, pelo amor de Deus, eu não sei. Mas vamos supor, pega uma confeiteira aí, eu não sei muito bem o termo que é utilizado, uma padeira, uma pessoa que trabalha em padaria, uma pessoa que faz tudo, pão ali, que manja, uma pessoa que manja do ofício, da profissão. Cara, uma pessoa dessa não vai aceitar ganhar 1.518, não vai aceitar ganhar 2 conto, porque ali existe eu não vou dizer especificação, também a pessoa pode ter feito curso, né? Mas ali existe um valor naquela profissão. E outra, um funcionário de uma padaria, de um açougue, bom, ele se paga, cara. Entende? Então tem muitos empresários que querem ter o profissional qualificado, mas pagando um valor onde a pessoa não compensa pra ela, pô. Não compensa. Entende? Então tem muito isso também, cara. Mas eu não sei se é a realidade dele, tá? Tá meio complicada a situação do país. Para o empresário, o salário não é um problema, já que as leis brasileiras garantem o pagamento mínimo aos trabalhadores. Meu Deus! Eu tentei ainda dar uma amenizada pra ele, cara, mas olha o que o cara falou, velho. As leis brasileiras permitem o salário mínimo, cara. Aí agora a gente já entendeu tudo o porquê que tá sem gente pra trabalhar, né? Mas vamos ver o que ele vai falar, né? Infelizmente, a gente não acha pessoa que tá disponível a trabalhar. E o salário... A trabalhar tá! Não estão disponíveis a ganhar o mínimo. Quem coloca o salário é o governo federal, pela CLT. Então nós pagamos o encargo de um funcionário, ele é muito caro. Os encargos trabalhistas não são fáceis de pagar. A busca por... Então é aquilo, né? Infelizmente, se não consegue pagar o funcionário, agora vamos ser justos, se não consegue pagar o funcionário, se é caro, tem que fazer o que ele fez mesmo. Fechar o setor. É sério, pô. Tipo, tem que ser sincero, né? Pô, olha lá, ó, devido à falta de colaborador, encerramos a nossa atividade. Agora não tem como você pagar o que é definido pela CLT para uma pessoa que é competente para tocar uma padaria, cara.
É complicado. Mão de obra em Patos de Minas está em alta. Muitas empresas estão inclusive oferecendo cursos antes mesmo de o funcionário ingressar no trabalho. Perdão, além disso, que eu fiz uma cagada públicos aqui, cara. e entidades do Sistema S. O funcionário, ele é muito caro. Os encargos trabalhistas não são fáceis de pagar. A busca por mão de obra em Patos de Minas está em alta. Muitas empresas estão inclusive oferecendo cursos antes mesmo de o funcionário ingressar no trabalho. Além disso, órgãos públicos e entidades do Sistema S buscam oferecer mais qualificação, muitas das vezes gratuitas, para resolver o problema que até o momento segue dificultando a vida dos empreendedores na capital do milho. Mas é isso, né? Eu, sinceramente, eu entendo a frustração do empresário, dele querer manter a padaria aberta, dele querer contratar as pessoas e as pessoas não se prontificarem, não aparecerem. Mas também entendo e defendo as pessoas que, cara, não aceitam. Porque gente pra trabalhar tem, gente. Pô, não tem gente pra trabalhar? Pô. Mas é aquilo. Tem que pensar mais ou menos na questão do que compensa. Eu já disse e vou repetir aqui no canal. Cada um quer o melhor pra si. Às vezes, uma pessoa que é uma pessoa boa aí, que mexe com padaria, ela ganha muito mais trabalhando na informalidade da casa dela, pô. Vai lá, compra farinha, faz as coisinhas, anuncia. Meu, todo mundo come. Todo mundo tem que comer, se não comer, morre. As pessoas comem muito porcaria, lanche, essas coisinhas. Entende? Então, uma pessoa que cozinha bem, que é bom dessas coisas, ela pode trabalhar por conta. Pra que ela vai trabalhar numa padaria ganhando, né, o mínimo da CLT, tendo que aturar patrão, que por mais que o patrão seja maravilhoso, é melhor você trabalhar sozinho, né, por conta. Você não deve nada pra ninguém, só pra você mesmo. Então tem um grande benefício, né? Comenta aí sua opinião, o que você acha desse assunto. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e falou!